Oi pessoal, tudo jóia? Vamos aprender a fazer esse pão com fermentação natural, que é o nosso levain com genipapo. Isso mesmo, um corante natural. Olha que coisa linda, pessoal. Vamos aprender? Para fazer o nosso pão, gente, é muito fácil. Farinha de trigo, sal, fermento, é o levain, água e o genipapo, né? A receita completa está aí na descrição. Agora é descascar. Muita gente às vezes só tira essa casca externa, eu gosto de tirar um pouco mais, né? Então assim, você vai utilizar o genipapo verde, tá? Ele maduro, ele não vai dar essa coloração, ele não vai servir como corante. Ele madura, você vai usar ele para fazer licor, vai fazer doce. Então olha só como é que ele fica, né, na parte do seu miolo. Aí a gente já bate com a água, que é a mesma da receita, tá pessoal? Não precisa ser diferente não. E aí a gente vai colocar... bate com mix ou liquidificador, o que você tiver em mãos aí. Eu gosto de bater com mix porque eu acho ele mais prático, né? Até para limpar depois, é bem mais tranquilo. E ele não é tão duro, então não tem nenhum problema. Tá? Então olha só, as pessoas acham que quando bate já vai ficar azulzão, aquele azul bonito. Não, é só depois da cocção que ele vai ter uma cor melhor, ele vai ficar aquela cor bem forte, né? Agora é coar, né, todo esse produto. Lembrando, eu preciso de 300 gramas de líquido, tá? Então às vezes quando você bate pode faltar um pouquinho mais, você pode acrescentar somente a água ao final, tá? Não tem problema. Agora você pode fazer direto numa bancada ou usar um bowl, se você não quiser sujar muito, né? Às vezes você acha mais prático fazer dessa forma, não tem problema nenhum. Abre uma coroa aí, tá? Eu pesei novamente, tá? Ficou faltando coisa de 10 gramas de líquido. Tá? Então assim, eu vou dando uma mexida, aí você pode incorporar depois a água sem problema. Gente, essa questão de 300 gramas vai depender muito também da umidade da sua farinha. Às vezes você, se estiver com a farinha em um local, uma umidade muito baixa, às vezes eu colocaria aí uns 20 gramas a mais, tá? Porque realmente faz falta, porque vai evaporar rápido, a própria sua mão, na hora de sovar, acaba evaporando, e aí é bom a farinha ter uma boa umidade para sair um pão bem crocante, bem macio. Então é interessante. Gente, agora é sovar, tá? Você vai sovar, se você tiver uma maceira, você consegue fazer isso aí em 5 minutos numa maceira, mas na mão você vai levar de 15 a 20 minutos, tá? Então agora realmente aquele trabalho manual de sovando a massa para ela criar elasticidade e resistência. Eu preciso desenvolver o glúten nessa massa. Não dá apenas para você misturar as farinhas, né, os demais ingredientes e botar para descansar, porque o pão não vai sair, tá? Você precisa sovar, é uma necessidade. Qualquer pão, né, que eu vou utilizar a farinha de trigo, eu preciso desenvolver esse glúten, tá? Então aí agora coloca um pouquinho mais de farinha de trigo só para facilitar aí o manuseio, tá? Eu não quis nem fazer nenhum corte aí. Aí agora é só você ir mexendo, gente, trabalhando ela. Quanto mais, a literatura coloca que quanto mais rápido eu trabalhar essa massa, a velocidade, por isso que a massa feita numa maceira, ela tem um resultado muito melhor. Porque quanto maior a velocidade, melhor vai sair esse pão, tá? Mas você consegue fazer com a mão sem problema. Todos os meus pães, eu tenho uma maceira, mas para fazer um pão eu não vou sujar, eu prefiro fazer dessa forma. Isso aí também é um pouco de terapia, tá vendo, pessoal? Então agora aí eu já consegui incorporar todas as farinhas que estavam em volta e agora é ir sovando ela direto. Eu deixo para colocar, gente, sal ao final, tá? Depois de uns 5 minutos aí eu estiver sovando, eu coloco um pouco de sal, tá? Também a gosto. O sal é para você colocar junto, você inibe a ativação do fermento, né? Então por isso que eu gosto de colocar, mesmo sendo levain, eu gosto de colocar ele um pouco depois. Aqui nessa massa, se você quiser, você pode botar uma hora pronobis desidratada, você pode botar algumas ervas desidratadas também para dar sabor, não vai atrapalhar não. Mas como está fazendo uma aqui colorida, né, um pão de genipapo, eu prefiro deixar só ele, tá? Mas quando eu faço esse pão aqui que eu não vou usar genipapo, eu vou fazer, por exemplo, com beterraba, vou fazer com cenoura, que é o suco da cenoura, né? Eu uso aquele caroteno, né? E aí eu gosto de utilizar um pouco de ervas, né? Salsinha desidratada, esse tipo de coisa, um manjericão, manjerona, né? Que fica muito bom. Gente, aí agora eu boleei, tá? E vou botar para descansar 45 minutos.
Depois disso eu vou fazer algumas dobras. A cada 45 minutos eu vou fazer 3 dobras, tá? Eu faço essa aí. Daqui a 45 minutos eu faço outra dobra. Daqui a 45 minutos eu faço outra, tá? Então é importante isso aí, você fazer essa dobrada. Então na última que eu fizer, agora eu vou bolear, vou fechar a parte de baixo, porque qual é o objetivo disso aqui? A hora que o fermento começar a ativar, vai começar a dar os gases, e aí o meu pão vai crescendo por igual. Se eu não fizer isso, ele vai crescer meio deformado. Então eu prefiro fazer é bom você fazer desse jeito aqui. Pessoal, coloca a panela de ferro para esquentar no forno, tá? Ela vai ficar quente. Repara que eu coloco água, olha como é que fica evaporando aí, tá? A panela tem que estar muito quente, não precisa untar a panela, tá? E aí você vai tirar a massa do recipiente. Esse aí eu fiz com a segunda técnica, que é deixar na geladeira e depois deixar fora dela, tá? Então, aqui no vídeo eu já mostrei, né? Eu botei um texto lá explicando como é que são as duas técnicas, e essa aqui eu fiz usando a geladeira. Eu usei a geladeira primeiro e depois fora da geladeira. Aí eu faço aí a assinatura do padeiro, né? Que é fazer os cortes, porque aí depois quando a massa dilatar, né? Quando ela crescer, mais ainda ela vai dilatar e fica bonito, né? E a gente chama isso aí de assinatura do padeiro. Gente, aí tampou, vai para o forno 50 minutos com a tampa, depois você retira a tampa e deixa mais 10 minutinhos. Isso a 250 graus. Bom, pessoal, tirou, olha como é que fica bonito, tá? Ainda tá bem quente, mas olha só, aonde faz o corte, olha como é que ele dilata, né? Que aí você vê que realmente ele cresceu. Então, com certeza está um pão muito tecnicamente perfeito, né? Então, olha a apresentação dele, que legal. Então, ele está muito quente, tá? Vou fazer até um testezinho com vocês aí, por isso que eu peguei uma escumadeira, né? Vou jogar um pouquinho de água, olha como é que tá vendo? A panela ainda está quente demais. Mas aí é assim, só na filmagem para vocês poderem perceber, né? Aí você pode cortar numa placa de corte, deixar esfriar um pouquinho. Mas olha, gente, olha o barulhinho, pessoal. Olha que cor linda, pessoal. Olha só, você aperta o pão, ele volta pro lugar, olha só, tá bem macio, tá? Esse pão, assim, o aroma dele, né? Já repetindo, a apresentação fica excelente. Então, pra você fazer uma brusqueta, pra você colocar ele para comer com patê, nossa, para fazer uns crotonzinhos, fica muito bonito. Olha, outra coisa que gosto de fazer bastante é cortar ele em fatias e deixar na geladeira, porque aí você conserva ele aí uns 10 dias tranquilamente, porque como ele não tem nenhum conservante, então eu prefiro deixar ele na geladeira, tá? Porque senão em 3 dias ele começa a dar algum mofo, coisa assim. Então na geladeira fica tranquilo. Então eu coloco ele, tipo pão de forma, né? Coloco depois numa torradeira, ou eu faço mesmo numa frigideira. Então vale a pena, pessoal. Então é um pão que eu como toda semana, é o pão que eu faço e eu não me sinto mal, tá? É um pão que realmente me faz bem. É um pão que, se você utilizar uma farinha de trigo orgânica, vai ficar melhor ainda e a sua saúde agradece.